Oi, pessoal. Meu nome é Juliana, curso Licenciatura em Ciências da Natureza pelo IFE e também sou aluna do PIBID. Hoje eu venho trazer para vocês esse vídeo com a resolução das questões de Biologia da apostila do primeiro ano, referente ao primeiro bimestre. E a primeira questão diz o seguinte: analise as afirmações. Primeira afirmação: quando se deixa um pedaço de carne exposto no ar, nele podem aparecer vermes. Segunda afirmação: se o frasco que contém pedaços de carne for coberto por uma gaze, os vermes aparecem na gaze e não na carne. Essas afirmações fortalecem a teoria da origem da vida chamada... Então, essas duas afirmações que são apresentadas aqui pela questão, dizem respeito ao experimento desenvolvido por Redi, que foi um cientista, né? E ele pegou vários frascos e dentro desses frascos ele colocou pedaços de carne crua. Alguns ele não cobriu e outros ele cobriu com gaze. E aí ele observou. No pedaço de carne que ele havia deixado descoberto, depois de certo tempo, tinham vermes, né? Tinham aparecido vermes na carne. Já na carne que ele havia coberto com a gaze, os vermes apareceram na gaze e não na carne. Ele observou, então, que se isso acontece, então os vermes não foram gerados espontaneamente a partir da carne. De alguma outra forma, eles haviam chegado até ali, né? Mas eles não tinham sido gerados espontaneamente a partir daquela carne. Então, o fato de Redi ter coberto alguns desses frascos com a gaze impediu, né, que moscas chegassem até a carne e que ali depositassem os seus ovos. E então ele viu que as larvas, os vermes, não nascem a partir da carne, sim de outro organismo. Aí, depois da leitura dessas afirmações, a questão pede para que assinale, para que você aponte a teoria a qual essas afirmativas dizem respeito, né? Então, essas afirmações fortalecem a teoria da origem da vida, chamada abiogênese. A abiogênese é a origem da vida a partir da matéria inanimada, da matéria sem vida. E não é isso que essas afirmações aqui mostram pra gente, né? É o oposto disso, na verdade. Então, a biogênese fora de cogitação. Alternativa B, geração espontânea. Gente, geração espontânea é um outro termo, mas diz respeito à mesma coisa que a biogênese, né? É a origem da vida a partir da matéria inanimada. Também não é essa a alternativa. Alternativa C, hipótese de Malthus, não tem relação, tá, com o que está descrito aqui na questão. Alternativa D, biogênese. Biogênese é a origem da vida a partir de outro ser vivo. E é exatamente isso que esse experimento simples de Redi mostra pra gente, né? A alternativa correta, alternativa D. E a alternativa E, hipótese de Galileu, também não tem relação com teoria da origem da vida. Então, a segunda questão diz o seguinte: uma célula é classificada como eucariótica se contiver... Então, a célula eucariótica e a célula procariótica possuem características em comum e possuem também características que diferem uma da outra, né? Então, qual dessas opções que a questão traz aqui pra gente diz respeito apenas à célula eucariótica? Qual dessas características aqui apresentadas a gente vai encontrar somente na célula eucariótica? Alternativa A, compartimentos membranosos internos. Já vamos ver essa alternativa. Alternativa B, parede celular rígida. Então, a parede celular está presente na célula eucariótica vegetal e também está presente na célula procariótica. Então, não é essa alternativa, porque a questão pede para que você assinale a alternativa que diz respeito apenas à célula eucariótica.
C, membrana plasmática. A membrana plasmática está presente tanto em células eucarióticas como em células procarióticas também. Então, a alternativa D, ácidos nucleicos. Ambas possuem ácidos nucleicos, né? Mas a diferença que existe entre elas, com relação a isso, é a localização desse material genético, né? Na célula eucariótica, o DNA está localizado no núcleo. A célula eucariótica possui esse compartimento membranoso, que é a carioteca, e a carioteca separa o DNA da célula do restante das organelas, né? Enquanto que na célula procariótica, o DNA está localizado ali na região mais centralizada da célula, né? E esse material genético da célula procariótica não é separado por nenhum compartimento membranoso. A célula procariótica não possui carioteca. Então, a alternativa D também não é a alternativa que nós estamos procurando, pois ambas possuem ácidos nucleicos. Porém, a diferença que existe é que na célula eucariótica, a célula eucariótica apresenta compartimentos membranosos, no caso a carioteca, e a célula procariótica não apresenta carioteca. Alternativa correta, alternativa A. E além dessa diferença, além da célula procariótica não ter o núcleo organizado, ela não tem também organelas membranosas, ela não tem mitocôndrias, retículo endoplasmático e entre outras diferenças aí que existem entre elas. E a terceira e última questão é a elaboração de um mapa conceitual. E nesse mapa conceitual, vocês vão apresentar as informações, o conhecimento que vocês têm a respeito do tema características das células procariontes, eucarionte animal e vegetal. E aí a dica que eu deixo aqui para vocês, para vocês desenvolverem o mapa conceitual de vocês, é o seguinte: antes de começar, façam um resuminho, com as informações que vocês têm, que vocês vão usar na elaboração desse mapa. Como, por exemplo, aqui tem um esqueminha, uma tabelinha, tenho as organelas, tenho a célula procariótica, célula eucariótica vegetal e eucariótica animal. E aí, já com todas as informações reunidas, vai ficar bem mais fácil para você organizar, no seu mapa conceitual. E aí, eu trouxe aqui para vocês como exemplo, o mapa conceitual é feito na forma de diagrama, e vocês podem usar retângulos, círculos, e ligar essas formas com linhas, setas. E dentro dessas formas, vocês vão colocar o conceito ou a informação que vocês estão trabalhando. Então, e é isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.